Pronto? Bom dia a todos. São uns recadinhos breves aqui. A casa funciona de segunda a quinta, terça e quinta às 8 da noite, quarta-feira às 2h30, né? 2 ou 2h30, nunca sei, às 2 da tarde, de quarta-feira. E de sexta-feira a gente sempre fala sobre esse trabalho aqui, que é super importante. Não é palestra, não é passe, não é aberto ao público em geral. É um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. É sexta-feira, às 19h30. Então, quem tiver alguém que está passando por esse problema, ou se a própria pessoa está passando e quiser frequentar esses trabalhos de sexta, e quem conhecer alguém, por favor, podem divulgar. E o trabalho social, todo segundo sábado de cada mês, a casa distribui 62 cestas básicas às famílias cadastradas. Então, a gente está sempre com uma campanha permanente de comidas, de alimentos não perecíveis, né? Quem puder doar também, a gente agradece. E só um recadinho diferente hoje, um bingo que a casa está organizando dia 3 de dezembro, no Acre Clube. É a noite da pizza com bingo. E desfile infantil e teen. Então, quem quiser participar, o convite é R$45, dá direito a 2 cartelas de bingo. E lá tem 14 tipos de pizza salgada, 4 doces, água, refrigerante incluso, tudo no convite. Quem quiser pode falar com os dirigentes da casa, a Cida, o Aquil, o Mauro, a Sandra, o Daniel, o Silvio, a Cris e o Washington. Quem tiver interesse, é dia 3 de dezembro. Então, para nós iniciarmos os trabalhos de hoje, vamos nos acomodar nas nossas cadeiras, respirar fundo, relaxar, fechar os nossos olhos para nos conectar com o mais alto, com a espiritualidade da casa, que já preparou a casa para nos receber. Recebeu cada um de nós, quando nós entramos aqui, com muito carinho, com muito amor, nos envolvendo em muita luz. Vamos deixar por esse pequeno instante da nossa semana que nós vamos estar aqui, vamos deixar as atribulações do lado de fora e ficarmos receptivos para as energias boas da casa, para tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui, para que nós possamos aprender um pouco mais, para que nós possamos guardar essas palavras no coração e colocar em prática cada dia um pouquinho daquilo que a gente aprende aqui. É um momento pequeno da nossa semana que nós dedicamos a recarregar as nossas energias para a semana que entra. Então, que seja um momento feliz, um momento de muita tranquilidade, de muita calma. É um momento onde outras religiões também, nesse momento, se reúnem em prol de algo maior. É um momento onde a boa parte das pessoas estão imbuídas de um sentimento bom no coração. Então, nós aproveitamos esse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, com saúde, e pedimos aos nossos irmãos da espiritualidade que envolvam com muito carinho o nosso amigo Vital, que vai falar com a gente aqui essa manhã. Bom dia a todos, que todos nós sejamos envolvidos na paz de Jesus e que agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco do conhecimento e podendo levantar o debate a respeito do tema de hoje. O tema de hoje, inclusive, é sobre imposições. Quando a gente pensa em imposições, o que vem na nossa mente, né? Mas o texto, propriamente, ele remete a uma passagem bíblica lá atrás, na época de Jesus Cristo, em que Jesus, em toda ocasião, aproveita a oportunidade para trazer uma lição. E na lição que ele fala na ocasião, é justamente sobre aquela tão conhecida passagem que o que vem da boca do homem não é o que vem da boca, o que sai da boca do homem, aliás, é isso mesmo. O que não entra na boca do homem, mas o que sai da boca dele é que torna ele impuro. Então, o que sai do coração, realmente sai de dentro do homem, é que mostra as imperfeições dele. É uma passagem conhecida nossa, mas aí Jesus levanta que assim, o que sai do nosso coração é os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas ações,
isso realmente mostra a nossa imperfeição. Então, porque na ocasião discutia-se por que Jesus, por exemplo, não seguia a orientação de lavar as mãos antes das refeições. Ele fala, bom, isso aí não vai tornar um homem puro. Hoje sabemos que comer com a mão suja traz bactérias, não traz imperfeição, não traz, né? Mas é interessante a gente levantar esse debate, porque o homem vive a partir dos costumes daquele momento, daquela época. Mas, propriamente naquele momento, a gente precisa lembrar que o que estava mais vivo eram as leis mosaicas, as leis de Moisés, lá no Deuteronômio, né, que ditava as regras de vivência das pessoas. Então, se a gente pensar o porquê dessas regras, Moisés, para dominar aqueles 300 mil pessoas que saíram da escravidão lá das mãos do povo egípcio, eram 300 mil pessoas que haviam perdido a identidade total. Se não tivesse um pulso forte, um pulso firme para colocar uma regra, não se conseguiria nada. Então, pelos estudos que eu fiz um tempo atrás, diz que numa ocasião só as pessoas não estavam querendo seguir as regras, Moisés mandou matar 10 mil pessoas de uma vez só, assim, né? Porque realmente como forma de impor realmente, para tentar organizar aquele povo. E quando diz que demoraram 40 anos lá no deserto, se a gente pensar uma geração toda teve que morrer para começar uma geração nova e poder começar a assimilar os conhecimentos. Então, nas primeiras ocasiões, Moisés colocava a ordem no sentido assim, isso é coisa de Deus. As próprias ideias que eles tinham, as próprias inspirações que ele tinha em relação às regras para coordenar aquele povo, para direcionar aquele povo, ele colocava como ordens divinas. Então, até hoje a gente carrega isso, né? Não faz isso porque Deus castiga. Mas isso ainda são vícios das regras, das leis mosaicas. Então assim, realmente para colocar aquele povo na linha, teve que ser assim. E se a gente pegar até no islamismo tem umas formas radicais hoje, que também, lá quando o Maomé começou a organizar o povo, também teve que ser um tanto assim, né? Colocar leis humanas mesmo, como sendo leis de Deus. E isso foi tomando vulto, a ponto que na época de Jesus, os fariseus pegavam cultos externos mesmo, leis externas, leis humanas, como sendo leis divinas. Nós temos exemplo aí na circuncisão. Circuncisão servia justamente para evitar a infecção do homem, no pênis do homem, na ocasião por causa do calor, por causa da falta de higiene. E acabou por uma necessidade, ou seja, para dizer, olha, tem que ser isso, para o povo seguir a risca, eles tinham que colocar como sendo uma lei de Deus. Se pensar em todas as coisas, até a carne de porco, né? A carne de porco até hoje os judeus não comem, mas isso se deve justamente, como é uma carne fácil de putrefação, que as pessoas passavam muito mal quando comiam, então mais uma vez foi colocado aí como sendo um rótulo de Deus. Deus como sendo o responsável pela proibição daquilo ali. Infelizmente, os povos, não só os povos judeus, mas aos poucos incorporam isso daí como verdades absolutas e verdades divinas. Então, mas Jesus, na ocasião, sempre aproveitava a oportunidade para falar, não é bem assim. E os costumes, como diz aqui, os costumes ditam as regras e os valores morais de cada povo. Mas o que temos que ter em vista hoje, como pessoas em desenvolvimento, né, em franco desenvolvimento, pessoas imperfeitas que queremos evoluir, que nós temos a liberdade de pensar, a liberdade de agir. Ou seja, o livre-arbítrio. Aliás, o que diferencia nós dos animais, justamente essa
Liberdade de escolha, essa possibilidade de escolher o nosso caminho. Mas sempre tem aquelas pessoas que acreditam cegamente nisso ou naquilo. As religiões mais pentecostais têm essas coisas de que não, tem que acreditar e pronto, e pronto, e pronto. Nós mesmos, da infância, tem visto que nossos pais, pessoas mais antigas assim, colocavam as regras de Deus como absolutas, né? Que a gente não poderia nem questionar se era isso, se era aquilo. Não, acredita que é coisa de Deus. Se você questionar, Deus castiga, tal. Então sempre a gente viveu isso. E agora à medida que a gente vai estudando o Espiritismo, a gente vai entendendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que a gente tem a possibilidade de escolher o nosso caminho, escolher o que fazer. É claro que ainda nessa questão do livre-arbítrio, nós temos uma lei divina aí que é: o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o que você fazer ou deixar de fazer, você vai arcar com essas consequências. Isso não é imposição, mas é uma lei. É uma lei. No entanto, ainda as pessoas ficam presas às normas, as normas assim, não questionam, ou questionam pouco. E cada vez mais a gente tem que perceber que é importante questionar, sim, né? Uma das coisas que o Kardec colocou no início da codificação do próprio livro dos Espíritos era isso. Para ter verdade, então ele colocava diante vamos assim, fazer como se fosse um laboratório. Isso está sendo visto, então vamos ter uma prova a todo momento. Então por isso o Espiritismo é moral. Como que é? O Espiritismo é... Me ajudei. Filosofia, ciência e religião, isso mesmo. Então, nesse sentido, o Espiritismo questiona. Então, ele vai contra as outras religiões que simplesmente impõem a regra, e a gente tem que obedecer obedecer simplesmente. É claro que a gente, dando um exemplo que não tem a ver, mas assim, como essa casa trabalha com dependentes químicos também, eu acredito que assim, essas pessoas precisam de mais regras. Algumas pessoas precisam de mais regras. Então, quando a religião acaba servindo como uma forma até de a pessoa se reformar, se reorganizar. E à medida que a pessoa vai se evoluindo, ela também vai tendo liberdade de escolha e liberdade de pensamento para escolher outras coisas também, para seguir outros caminhos. O texto fala de um exemplo, por exemplo, no início do século passado, as pessoas se vestiam de uma forma elegante, né? Os homens vestiam de chapéu, de paletó, as mulheres se vestiam divinamente. Isso era um costume, era uma coisa, quando a gente fala que a coisa é religiosa, né? Quando a coisa é bem organizada, você fala, não, a pessoa segue religiosamente aquele jeito, né? Aquele costume. Então, até no nosso palavreado, até no nosso vocabulário, a gente põe essa questão. Olha, o horário é religioso, o segmento daquela situação é religiosa. Então assim, para dizer que a pessoa era reta, justa, então ela seguia um costume determinado. Eu creio que ao longo dos séculos, ao longo da existência humana, a gente sempre foi moldado dessa forma, de colocar regras, de seguir regras. E como eu disse agora há pouco, misturar regras divinas com regras humanas. Aliás, colocar regras humanas como sendo ditadas por Deus. Isso foi sempre uma estratégia, né, do homem para tentar angariar mais pessoas, aquelas pessoas mais frágeis, aquelas pessoas mais fracas, para seguir o caminho de Deus. Mas Jesus, como tendo um grande senso de alma, né, um bom senso, aproveitava todos os momentos para mostrar uma outra forma um outro ponto de vista a respeito da própria vida.
E a todo momento ele estava mostrando através de parábolas, através de histórias, através de confronto mesmo, né? Porque os fariseus sempre encontravam Jesus e queriam pegar ele ali, né? E Jesus sempre tinha uma saída de mestre mesmo para determinada situação, né? E aí, como a gente diz popular, tomou, levou, né? Tomou, levou. Então, assim, os judeus achando que estavam com toda a bola aí, né? Aí Jesus, assim, na humildade, na simplicidade, no amor dele, sempre trazia algo diferente, algo que o pessoal deixava, como diz aí, deixava o povo de queixo caído, né? Não, esse cara sabe mesmo, né? Agora, dentro dessa questão moral e imoral, o que será que a gente pode dizer? Em se tratando de moral e regras sociais, ser moral e imoral depende do momento, depende do povo, depende até de uma cidade. Tem uma cidade que é moral fazer aquilo, tem moral que é outro. Diz que os árabes, se a pessoa não tem nada de comer, não arrotar, ela não está satisfeita, né? E dentro do nosso mundo fazer isso é horrível. Mas tudo depende realmente da região, da forma como a gente tá, né? Lá lá pro lado do Japão, no caso da China, o pessoal come aqueles bichos horríveis, né? E a gente olha, acha horrível. Aquilo ali é super bom, super clássico, né? Dizem, inclusive, que alguns empresários brasileiros, quando vão lá na China negociar, eles têm que comer aquelas comidas horríveis para serem aceitos, inclusive, né? Para poder vender os produtos deles, né? E se não comer é um desrespeito e não se fecha o negócio. Então você realmente, onde você está, você tem que vestir um pouco a camisa daquilo ali, você tem que dançar conforme a música do local, porque senão você vai para a panela deles, né? E dança. Mas como diz um poeta espanhol, neste mundo traidor não existe verdades nem mentiras, tudo depende da lente pela qual se mira. Então cada um tem um ponto de vista, a gente tem que respeitar, mas ainda assim, quando a gente fala de religião, quando a gente fala do espiritismo, a gente tem que se lembrar sempre do bom senso. Do bom senso e realmente do nosso livre-arbítrio, das regras, do que é importante realmente, do que é verdade, o que é mentira. E como diz Kardec, sempre questionar. Será que isso é um valor verdadeiro? Será que isso serve para mim? Então, fugir das imposições. Porque as imposições existiram e sempre vão existir. Mesmo, por exemplo, na França, lá do meados do século XIX, as pessoas jogaram fezes pela janela. E aquilo ali não era imoral. Até começar a ter saneamentos lá pela França e ter saneamentos pelo mundo, as coisas eram assim. Agora, mas sobretudo, quando a gente fala de imposição também, a gente tem que ver que as leis divinas são imutáveis. As leis dos homens são mutáveis. Nós temos nossa Constituição, que é de 89, e quantos remendos, quantas emendas nós fizemos até agora? Ela não é a mesma desde de 89, quando foi promulgada. E as leis divinas? As leis divinas são as mesmas sempre. Tem um filme que eu adoro, assim, que eu vi algumas vezes, mas é O Inimigo Meu. Não sei se as pessoas já viram, mas ele fala justamente de um alienígena e um terráqueo que está num planeta, se encontram, e aí, por questão de sobrevivência, eles acabam se unindo. Eles são inimigos, mas quando eles encontram um povo terceiro lá, e pela pela sobrevivência, eles se juntam. E numa ocasião, o outro alienígena ensina a língua dele. E aí, ele ensina a língua, ele dá o livro divino dele para. É muito bonita essa passagem. Dá o livro divino. Ele abre aquele livro divino e ele fala: mas essas leis também são emocionante. São iguais na Terra. Ele fala: bom, as leis divinas são iguais em todo lugar, né? Então, assim, até num filme simples desse, que mostra que também fora daqui da Terra, as regras, as leis são as mesmas. Né?
nós temos que lembrar também que, assim, pela nossa experiência aqui na Terra, nós não somos a única encarnação que nós temos. Nós todos nós somos espíritos antigos e que tivemos muitas experiências por aí, muitas vivências por aí. E nós acumulamos esse conhecimento. Nós já vivemos em todos os cantos da Terra. E por isso a gente vai vivendo aqueles valores, descartando aqueles valores, ganhando outros. Nós somos a somatória de todos esses valores. E a gente vai aprimorando a cada dia por conta disso. O que era verdade para a gente deixa de ser hoje, assim por diante. A gente vai se renovando. Ainda assim, quando a gente, dentro das regras divinas, se a gente pensar dentro de uma guerra, matar, a pessoa mata e ela acaba sendo condecorada porque realmente matou e fez o que fez. Mas diante de Deus, matar é imoral, é ilegal, você vai arcar com as consequências. Mesmo que você esteja fazendo aquilo ali pela própria defesa. No fundo, assim, a gente tem que pensar que as regras estão aí. A gente não precisa ser mártir. Jesus trouxe uma postura reta, assim, perfeita. A gente não precisa ser como ele. Mas a todo momento a gente tem que questionar o que a gente está vivendo, que a gente está, como é que a gente está caminhando, se isso é verdade, se não é, se vale a pena, se não vale. Porque eu sei que no início do cristianismo, muitos irmãozinhos nossos morreram em prol da causa, vamos dizer assim, em prol da causa cristã. Hoje a gente não precisa fazer isso. Nós temos outra forma, a gente pode questionar. A gente tem liberdade, inclusive, de pensamento, né? Tempos atrás nós fizemos a ditadura militar, que tolheu nossos pensamentos. As pessoas não podiam dizer um A. Todas as portas tinham um vidrinho, né? Em que a gente era vigiado a todo momento. Que hoje a gente pode questionar, a gente pode brigar, a gente pode defender o que a gente quiser. Tem inclusive as minorias que são defendidas por todo lado. Então todos nós podemos seguir o nosso caminho e fazer as nossas escolhas. Então a gente deve se pautar nessa questão. Muito antes as pessoas simplesmente reproduziam os valores sem questionar. Hoje a gente pode questionar a verdade. Até tem um exemplo, assim, acho que a gente ouve muito falar ainda hoje, né? Quando tem um acidente, ou quando uma fatalidade aí, as pessoas falam assim, isso aconteceu porque Deus quis assim. Né? E não é bem assim, né? Eu creio que a gente favorece também, nós favorecemos para que aquilo aconteça. Um acidente, a pessoa está ali no acidente, ela é para que ela viva aquilo ali, isso é verdade. Mas se ela não tivesse uma postura como ela teve, provavelmente aquele acidente não teria acontecido, ou simplesmente ela não teria sofrido aquele acidente. Como diz, né, bala perdida. Bala perdida não existe bala perdida, bala encontrada. No meio de 1000, bater em você, é para você aquilo ali. Então, assim, é você que tem que aprender com aquela situação, é você que vai ter que arcar com aquelas consequências. Lá no passado, se você for ver, é alguma coisa, você vai ter um ensinamento com aquilo ali. Então é importante a gente aprender com cada coisa, com cada momento, né? Deus traz essa oportunidade para a gente questionar, para a gente aprender, para a gente viver e, sei lá, para a gente experienciar, para a gente evoluir. E se a gente não questionar, se a gente não colocar realmente no tubo de ensaio aquela experiência, né, ver mesmo se é verdade, a gente não vai evoluir. Vão ficar sempre sendo os pau-mandados. Eu creio que o grande ensinamento do Espiritismo é esse, que nós questionemos, que nós vivemos, que a gente não seja vaca de presépio, que a gente não seja um povo mais uma vez manipulado, né? Falando em manipulado, se a gente, quando era criança, ficava questionando, mas como
Jesus ajudou tantas pessoas ali, e como essas pessoas, no final, elas mesmas condenaram Jesus, né? E aí quando a gente vai tendo a oportunidade de estudar, quando a gente vai tendo a oportunidade de encontrar resposta, a gente percebe que tinha um quê por causa disso, né? Uma vez eu li que realmente aquele povo no dia anterior estava aclamando Jesus, e no dia seguinte estava mandando ele para a cruz. Mas tinha um povinho ali, um povinho do próprio judeus, da liderança da época, que estava manipulando o povo, pagando o povo, né, para que eles votassem a favor da crucificação de Jesus. Ou seja, Jesus estava fazendo coisa boa, mas o povo ainda é fraco, e se vendia por qualquer moeda, se vendia por qualquer palavra bonita, ou por qualquer imposição. Não faz isso, porque senão, se você não votar a meu favor ali, você vai ser preso. Então, assim, na época o pessoal era super manipulável, né? Eu acredito que ainda tem muitas pessoas que são assim ainda, mas nós evoluímos bastante, né? Enquanto a gente matava um e o outro lá na época de Jesus, por causa disso, por causa daquilo, hoje a gente tinha até as leis humanas que favorecem para que isso não ocorra, que as pessoas tenham punição. Muito embora as punições sejam frágeis ainda, sejam poucas, mas aos poucos a gente vai percebendo que as coisas não ficam tão impunes como ficavam anteriormente, né? Então eu creio que a gente vai evoluindo a cada momento, e o que eram imposições, a gente tem a oportunidade de dizer, espera aí, por que é isso? Eu não vou andar, eu não vou nessa não. Eu não vou nessa não. Então a gente tem que questionar sempre, imposição para quê e por quê? Que a gente não precisa ser de maneira alguma manipulável. A gente pode questionar a suposta manipulação. Hoje nós temos a oportunidade de escolher os nossos dirigentes, né, por eleição direta. Nós podemos escolher quem é que está lá e podemos tirar também. É claro que, infelizmente, nós temos meios de comunicação que conseguem manipular a grande massa humana, né, colocando o que eles querem. Mas, ainda assim, eu acho que nas últimas eleições, por mais que a gente não tenha conseguido o dirigente ou da forma que a gente queria, mas eu creio que cada vez mais a tendência é prevalecer o desejo humano, o desejo do povo. Eu acho que o povo ainda não percebe a força que ele tem, a energia que ele tem para escolher, para falar, olha, eu quero aquele, eu quero aquele, não quero aquele, e se não está fazendo certo, eu tenho a possibilidade de tirar. Mas aí, assim, aos poucos a gente vai aprendendo, né? Quem sabe a gente consiga colocar um dirigente que vá realmente valer a pena. Mas como a vida não dá saltos, eu creio que a gente vai, assim como nós aqui, que somos governados, aos poucos a gente vai colocar alguém lá que possa fazer isso, e aos poucos vamos tornar nosso mundo melhor, né? Esse é o nosso objetivo, né? Então, eu fico por aqui. Eu sei que eu acho que eu falei pouco, mas eu acho que eu estou satisfeito com as minhas palavras. Obrigado. Alguém tem alguma coisa a colocar? Alguma questão? Alguma... Pode ficar. É verdade. Ficar. Se nós quiser sentar, pode sentar. Na verdade, é uma complementação da questão de que entre leis divinas e leis da terra, né, aqui das terrenas, dos homens. Se nós pararmos para pensar, a Bíblia é o livro mais traduzido ao longo de todo o mundo. E essas traduções, elas ocorriam com os escribas, enfim, mas a ideia ou a tendência à pesquisa sobre isso, de que a tradução ela era feita de acordo com a conveniência humana, para que servisse de pauta e assim passasse a ser incontestável, uma vez que estava no livro, não é, na Bíblia, que é o livro que ditava as regras, o que era certo, o errado, moral ou imoral, e aí isso dá para se associar a essa ponte, né, dessa
usando a palavra que o Vital falou, da manipulação humana. E essa manipulação, essas alterações, elas se davam à medida da mudança dos governos. Era um caminho mais curto para que, se o que era imposto, né, pelo homem viesse a ser considerado, e comprovadamente considerado sagrado perante os homens. Então, era uma maneira de alinhar a linguagem humana, mas já distorcida, a um texto sagrado que, a princípio, era oriundo das leis divinas. Isso é muitas traduções são contestáveis. Dizia-se que, às vezes, por causa das diferenças das línguas, ditava-se uma coisa, o escriba escrevia outra, porque entendia outra, enfim. É um estudo extremamente aprofundado, mas que vem a somar, né, essa questão do entendimento do homem, da adequação do homem, de algo, de um ponto que deveria ser interpretado como divino por igual por todos, mas que é manipulado, né, de acordo com as intenções e desejos, enfim, dos que detêm o poder, né? Então, tem até uma frase na italiana, né, que é traduttore traidore, né? Que infelizmente o tradutor tem essa possibilidade, né, de manipular o que está escrito ali, né? Tanto que em textos oficiais a pessoa tem o tal do tradutor juramentado, né? Porque ele tem que dizer que ele está traduzindo aquilo ali, o que é verdade, né? Mas, como diz a Cleusa, por força dos dirigentes, os textos sagrados eram traduzidos de acordo com a necessidade e costumes. Eu não lembro que passagem, vocês podem até me ajudar, quem lembra. Tem um trecho lá que não existia antes, mas depois do crescimento do Espiritismo está lá. Você não pode se envolver com bruxaria, com isso, aquilo, e com o Espiritismo, né? Então, até isso foi acrescentado. Eu não lembro que, agora não me veio onde está escrito na Bíblia, os textos novos agora. Mas até isso foi acrescentado. Então a gente sabe que as manipulações, o tal da manipulação acontece sempre. Mas a gente precisa questionar. Eu estou lembrando até de uma anotação que eu fiz ali, mas que eu não falei, mas que assim, a gente precisa questionar até numa historinha que é conhecida nossa, da história do peixe e da frigideira. Tem o marido comprou um peixe grande, né? Nossa, minha mulher vai fazer o peixe, não sei o que, assim, assado. E chega lá, o peixe está cortado pela metade, a cabeça jogada no lixo e outra parte no lixo, né? Meu amor, por que você fez isso com o peixe? Não, minha avó me ensinou assim. Tá bom, né? Segunda vez ele fez o peixe e mais uma vez o peixe foi cortado assim. Não, porque minha avó ensinou assim. Ele foi na casa da avó da mulher, né? E o peixe estava inteiro, né? Em cima da mesa. Oh, dona Maria, mas eu não entendi. Minha mulher sempre falou que a senhora tinha cortado o peixe para fazer na frigideira. Eu estou vendo o peixe inteiro. Eu falei, filho, é que na minha época a frigideira era tão pequena que eu era obrigado a cortar assim, né? E infelizmente essa mulher não teve nem a ideia de perguntar para a vozinha dela por que ela fazia daquele jeito. Eu creio que ainda assim a gente no mundo de hoje a gente acaba agindo assim. E aí o texto fala mais uma vez que a gente não pode se prender às imposições. Precisa questionar mesmo ir lá a fundo, ver se é verdade ou se é mentira aquilo ali, se vale a pena ou se não vale. Aqui é só para... Acho que achei interessante o que você falou. E acho que talvez seja por isso que, mais uma vez, o Kardec... Fundamental, né? Quando ele começou a construir o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi na fonte. Mas, baseado na fonte, ele viu que tinha muito costume, uso e costume. E aí, o que o Kardec fez? Foi só em leis morais. Ele pegou todas as leis morais de Jesus e acrescentou apenas aquilo que era útil e que não dava para ser manipulado.
e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez seja por isso que o Kardec, baseado no que você falou, então também, né, tenha mudado o contexto. Ele não pegou simplesmente e fez um novo Evangelho. Quem tem necessidade? Ele simplesmente pegou aquilo que era útil para a alma humana e acrescentou no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? É verdade, né? Foi uma grande sacada, né? Afinal de contas, tinha que ser ele, né? Para fazer isso. Para fazer essa organização dos textos. Ele colocou realmente as leis morais ali e exemplifica cada coisa para a gente aprender a questionar. Eu acho que isso é um manual para a gente aprender a começar a questionar a respeito dos próprios ensinamentos. Antes desses ensinos, a coisa era só acreditar. Eu acho que o grande ensinamento dele é instruí-vos, né? Não como ele... Amai-vos, instruí-vos, é essa fala do próprio Kardec. Então, instrução que vai te libertar das imposições. Hoje é uma formação, eu acho que o Espiritismo é uma grande formação de cérebro, né, para pensar e para questionar. E só a gente questionando que a gente vai evoluir, né? Porque se a gente, como eu disse no início, a gente precisava dessas regras, porque senão a gente não ia evoluir. A gente sabe que muitos queriam questionar a posição de Moisés e queriam voltar lá para os senhores dele lá no Egito, porque lá eles tinham comida, tinham isso, tinham aquilo. E ficar no deserto 40 anos, sei lá que tempo que eles ficaram, foi sofrimento, né? Eles preferiram voltar do que passar aquele sofrimento. Mas depois, nós estamos aqui por conta disso também, dessa insistência desses líderes e na ocasião aí do Moisés. Mas chega uma hora que chega de imposição, né? Vamos pensar também, né? Se a gente parar para pensar, o que nós estamos fazendo agora aqui? A que tipo de lugar ou a que tipo de encontros você vai em que a pessoa, ou uma pessoa vai ler um texto, ela vai estudar, mas não teve aquela imposição de precisar estudar 9, 10, 15 anos. Sabe, é você falar algo, é você questionar, é você refletir. O que a gente está fazendo aqui? Não se tem imposição. Não é? Você fala, você reflete, você questiona, você reflete e acrescenta o que é para você e o que não é para você não acrescenta. Então, a base, falando agora, o que me ocorre é isso, é uma quebra de imposição. É você abrir para a reflexão, para o entendimento. Caso entenda, tudo bem, não entenda, leia, se instrua. O próprio livro traz perguntas e respostas, baseado nessas reflexões, o porquê. Quando você questiona, você não afirma ou nega, você questiona, e você tem uma abertura, não é? E aí é passível de reflexão, de entendimento daquele que lê, daquele que reflete, entende e vai clareando e se enxergando melhor dentro de uma situação, vai entendendo. Daí o oposto, a meu ver, pelo menos, da imposição. Você age por escolha. É legal, tudo bem. Não é legal, não quero para mim, não faço. Eu penso que esse é a essência, né, inclusive, do que se faz aqui. E já existe na doutrina, a gente estudando, a gente lembra de uma passagem que ele falava, é melhor você rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, né? Então, a doutrina espírita, ela não é a melhor de todas as doutrinas do mundo, é uma doutrina. Mas ela é libertadora, ela não segura a pessoa nos conceitos dela, ela mostra o que foi falado, o que foi codificado por Kardec, que para nós é aceitável, né? Mas em tudo que é aceitável, nós temos que ressignificar tudo aquilo que é trazido para a gente, né? Dentro da nossa consciência. Então não está escrito em livro nenhum, né? A moral, as leis de Deus estão na nossa consciência. Então é muito mais fácil, né? Quando você for fazer alguma coisa, lembrar, eu gostaria que fizesse isso para mim, né? Então está dentro de nós essas leis.
Então fica muito mais fácil de a gente agir. Isso a gente aprendeu na doutrina, que é esclarecedora e que nos liberta de conceitos antigos e coisas velhas que foram deixadas nesses tempos todos que nós vivemos nesse planeta, né? Eu disse que assim, nós somos espíritos antigos e temos um acúmulo, né, de informações. Basta a gente consultar a nossa consciência e a gente vai perceber qual que é o caminho. Não existe livro nenhum que vai dizer realmente o que você vai fazer. Mas a sua própria experiência, até de vidas passadas mesmo, de experiências passadas, acumuladas, né, que vão trazer isso também. E eu acredito que, por mais que a gente está falando de imposições, mas eu acredito que tem pessoas ainda que precisam dessas imposições. Eu acredito que quem está numa religião mais rígida, a gente pode ver o passado delas, são de pessoas muito desajustadas. Eu cito exemplo, não sei se eu posso dizer, mas eu acho que é uma própria experiência minha, enquanto pessoa que trabalha com dependência química. As religiões que mais libertam dependentes químicos são aquelas evangélicas, porque elas põem a pessoa num padrão ali, firme, rígido, que a pessoa adoecida pela dependência química, até pela prostituição, precisa. Porque aquelas pessoas falam, não, aquelas pessoas precisam. Olha, não faz isso que Deus castiga. Aquelas pessoas precisam. Porque, infelizmente, o Espiritismo não dá conta totalmente, assim, de resgatar dependentes químicos, por exemplo, como as outras, porque as pessoas não estão prontas para você falar, olha, você tem um livre-arbítrio. Mas, assim, é claro que aos poucos as pessoas, na evolução, nas reencarnações, vão tendo a oportunidade de se libertar. Eu acredito que, como eu disse, as pessoas que estão numa religião mais rígida é que ainda precisam desses valores para se firmar. Mas a gente tem que se libertar desses valores também. Eles são muletas no momento. E depois dessa muleta, vamos andar, caramba. Né? Vamos andar. Nós estamos aqui no Espiritismo, eu acho que a gente já está amadurecido o suficiente para andar sozinho. Mais alguém? Eu só acho que essa questão das imposições, às vezes é muito cômodo aceitar. É muito melhor, às vezes, ser o subordinado do que ser o chefe, porque dá mais trabalho. Né? Muitas vezes a gente prefere, então é assim, tem que fazer assim, melhor assim. Porque depois você vai ter que remoer, mexer em coisa que você não quer mexer. Você quer assumir responsabilidade, não, mas agora não, deixa, é assim que é, então é melhor. Então muitas vezes a gente também aceita as imposições por preguiça, né? Por medo de ter que, convém muito mais, medo de ter que mexer naquilo que está ali, deixa ali do jeito que está. Então tem realmente as pessoas que necessitam dessa imposição, como você falou. Eu também acho. Eu também convivo com muita gente assim, viciada, muitos pais que sofrem com isso. Então você percebe que ali precisa mesmo. Mas que fica muito mais fácil aceitar uma imposição às vezes do que se levantar contra, fica. Muitas vezes fica mais fácil, sim. É muito mais fácil não ter que questionar, né? Pra quê? Ter alguém que fazer ou não fazer o serviço sujo, porque se você vai pensar, você vai fazer o serviço sujo. Você vai querer calar a boca de muita gente que está falando besteira. E você não quer entrar em choque com aquilo ali. Então você fala, não, deixa quieto, né? Deixa quieto. Mas eu creio que cada vez mais a gente tem que ter pessoas que vão fazer o tal do serviço sujo. Que vão ter que falar a verdade vai doer. E aos poucos a gente vai evoluindo também. Para encerrar os nossos trabalhos, nós vamos novamente fechando os olhos, nos conectando com o mais alto. Depois de tanto aprendizado, com certeza as nossas cabeças estão pensando em tudo aquilo que foi dito aqui. Enquanto ficamos aqui também recebemos muito, em boas energias, em boas vibrações. Então agora nós vamos doar um pouquinho. Vamos dedicar esses poucos minutos aqui que nos restam a elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e de coração puro vibrar pelos necessitados do mundo. Vibrar por essas pessoas que nós encontramos nas ruas, como nós dissemos aqui, viciadas em drogas, em álcool, ou mesmo na prostituição. Vamos vibrar por essas pessoas, mandando pensamentos de muita luz, de muita força. Por essas pessoas que não têm onde morar, que vivem nas ruas, muitas vezes já totalmente esquizofrênicas, presas no mundo só delas, que sabemos o quanto sofrem ali. Pelos
idosos nos asilos, muitas vezes abandonados por suas famílias, pelos encarcerados e por suas famílias aqui fora. Vamos mandar vibrações de muita força, de muita luz para esses nossos irmãos que estão hoje nos hospitais, sofrendo de problemas físicos e muitas vezes espirituais também. Viveremos por esses nossos irmãos e pelos seus familiares que sofrem ali junto, nos leitos de hospitais. Mandemos uma vibração para esses nossos dirigentes políticos, para essas pessoas que detêm na mão poder de decisão, como o Vital aqui muito bem falou, pessoas que, através deles, muito se faz, ou muito pouco se deixa de fazer, por essas pessoas mais carentes, mais necessitadas. É muito importante que nós mandemos essas vibrações para que cada vez mais cheguem ao poder as pessoas que têm boas intenções para com a população em geral. Vamos vibrar por esses nossos irmãos que se encontram muitas vezes envolvidos por sentimentos de vingança, de mágoa, de raiva, ou por aqueles muito apegados, às vezes, ao material, ao dinheiro, por pessoas que hoje estão desgarradas de suas famílias, por aquelas mães que sofrem hoje a perda dos seus filhos, por todos aqueles que hoje sofrem com a perda dos seus familiares, dos seus entes queridos. Vamos vibrar por todos aqueles irmãos que nós sabemos hoje que passam fome, que passam necessidades, muitas vezes não têm dinheiro para comprar um remédio. Por todos esses sofredores desse nosso mundo de expiação e de provas. E por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos caminhos. Vibremos pelos nossos trabalhos, por todas as dificuldades que nós passamos durante o dia. Façamos uma vibração por nós mesmos, para que nós tenhamos força e coragem e muita fé em Deus e em Jesus, o nosso grande mestre, para que nos momentos mais difíceis nós possamos elevar os nossos pensamentos e tomar as atitudes mais corretas. Por fim, nós levamos alguns segundos para vibrar por aquilo que nós sabemos hoje, aquela situação ou aquela pessoa que nós sabemos hoje necessitada. Individualmente, cada um vibre por aquilo que necessita hoje. E agradecidos, nós elevamos os nossos pensamentos à espiritualidade da casa, a Deus e a Jesus, pela oportunidade de hoje, de termos vindo até aqui com saúde, com força, com muita fé. Agradecidos por mais essa oportunidade de aprender, de discutir os assuntos e de levarmos essas energias recarregadas daqui para a semana que se inicia. Que seja uma semana abençoada e que nós possamos colocar em prática sempre, de pouquinho, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente leva daqui, das nossas conversas, das nossas orações, das nossas preces. Deus nos abençoe a semana e abençoe os nossos trabalhos, que assim seja.